que tanta fisioterapeuta pélvica não atende grávida ou trava quando uma grávida liga procurando por fisioterapia. Eu sei porque eu já estive do outro lado, eu já fui uma fisioterapeuta pélvica que começou a se sentir até uma impostora quando naturalmente as grávidas me procuravam, mas eu não me sentia tão apta para atendê-las. Hoje você vai entender o porquê e você também vai receber um checklist para você confirmar se você é uma fisioterapeuta pélvica que aí tá pronta para atender essa população. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a professora Betina, aqui da Escola Materna, esse espaço em que nós trazemos para as fisioterapeutas ciência e saúde da mulher prática, mão na massa para você se aprimorar na fisioterapia pélvica e obstétrica. Se você ainda não tá aqui inscrita nesse canal, já clica no botão de se inscrever, curte esse vídeo, assim você me ajuda a espalhar essa mensagem para ainda mais colegas como eu e você. O principal motivo que faz nós, fisioterapeutas pélvicas, nos sentirmos um pouco intimidadas quando as grávidas chegam até nós, tem a ver com a nossa formação. A formação na faculdade, porque muitas vezes as próprias instituições têm uma barreira para levar aos alunos o acesso a gestantes, o acesso a um centro obstétrico, por exemplo, e faz com que até pelo desconhecimento você nem goste dessa área ou nem se sinta atraído por se especializar no mundo da obstetrícia, no mundo da gestante, do intraparto e da parturiente, do momento do pós-parto, né? Então, naturalmente, a faculdade já tem uma barreira. E a segunda barreira é das próprias faculdades de pós-graduação em fisioterapia pélvica, porque vamos combinar, a fisioterapia pélvica é um mundo, é muito ampla. Tem fisioterapia pélvica da mulher, do homem, das crianças. Dentro da fisioterapia da mulher tem disfunções uroginecológicas, incontinência urinária de esforço, de urgência, mista, tem disfunções como retenção miccional, tem a questão de dores íntimas, dor pélvica crônica, vaginismo, dispareunias, tem tratamento de oncológicos, né? Tratamento de ginecologia oncológica, tem a questão das constipações. Então, o mundo da fisioterapia pélvica é muito grande. Então, é natural que nas formações de fisioterapia pélvica seja muito superficial o contato que as alunas pós-graduandas em fisioterapia pélvica têm com a obstetrícia. Então, você sai da pós-graduação, por exemplo, de fisiopélvica, se sentindo meio crua, digamos assim, para atender bem uma gestante. Então, é muito comum que você, que está tão especialista em incontinência urinária, está tão especialista em disfunções sexuais, acabe deixando um pouco para lá as gestantes por essa insegurança. Um outro motivo é porque, diferente do que muitas pessoas pensam, embora a própria gestante já busque a fisioterapia pélvica, porque sabe que fisiopélvica é muito bom por vários motivos durante a gestação, no parto e no pós-parto, existe uma outra questão que afugenta, digamos assim, que palavra bonita, as fisioterapeutas pélvicas da obstetrícia, que é a obstetrícia. Para você ser uma boa fisioterapeuta, você não pode só olhar para o assoalho pélvico. Então, a fisioterapia pélvica, de alguma forma, até para ela ser mais efetiva, a gente precisa focar nos músculos do assoalho pélvico, na articulação pélvica como um todo, mas na obstetrícia, a gente precisa ter, sim, um domínio de uma parte muito forte da ortopedia. É por isso que muitos fisioterapeutas, até do Pilates, acabam se adaptando tanto na fisioterapia obstétrica, né? Sem mesmo ter passado por uma especialização em fisiopélvica, buscam uma formação em fisioobstétrica sendo do Pilates porque vem com essa bagagem da ortopedia. E se você é uma fisiopélvica que quer se destacar, que quer oferecer o melhor atendimento possível para as suas pacientes gestantes, parturientes e puérperas, você vai precisar pegar um gosto de novo pela ortopedia, pela biomecânica, pela essa visão da sua paciente como um todo. O tronco, a pelve, o membro inferior, as disfunções sistêmicas. Então, é uma especialidade que é uma intersecção entre tudo que a fisioterapia pélvica traz, então aquele olhar para o assoalho pélvico, para os sistemas íntimos e também essa intersecção com o que a gente herda da ortopedia. Se você é uma fisiopélvica que quer dominar, que quer se destacar na fisioterapia obstétrica, você vai precisar sim se especializar um pouco mais, se dedicar um pouco mais ao estudo da ortopedia aplicada para as gestantes. Bom, mas o que fazer? Como saber se eu sou uma fisioterapeuta pélvica que não é uma impostora? Como saber se eu já estou pronta para entregar o melhor possível para as minhas pacientes gestantes, parturientes e puérperas? Hoje, nesse vídeo, eu vou me focar nas gestantes, que é realmente um público que nos procura muito, procura fisioterapia pélvica. Eu quero que você faça uma análise
muito sincera, uma análise honesta de que nota você dá para os seus atendimentos nas seguintes categorias. Checklist número 1. Você sabe o que fazer para prevenir disfunções comuns na gestação. Então, a prevenção de disfunções é algo que a fisioterapia pélvica aplicada para as gestantes tem que dominar. Essa prevenção pode acontecer para um treinamento dos músculos do assoalho pélvico, por exemplo, para prevenir incontinência urinária, para prevenir disfunções sexuais no pós-parto, para manter essa paciente com uma boa condição muscular, uma vez que a cada dia que esse bebezinho cresce dentro do útero dessa mulher, é uma sobrecarga para essa musculatura. Então, se você domina como prevenir essas disfunções, inclusive uma das consultas que mais me procuram gestantes é como eu posso praticar atividade física segura na gestação. Porque a questão do abdômen, como é que eu vou fazer o exercício para não aumentar o risco de ter uma diástase, de não complicar mais uma diástase abdominal na gestação, é algo que elas associam. Vou procurar uma fisioterapeuta pélvica para me ajudar. Como praticar exercício físico que vai não colocar os meus músculos íntimos em risco para, enfim, aumentar a chance de eu ter um escape de urina, você também, fisiopélvica, pode dominar. Então, a primeira coisa que você tem que anotar aí nesse checklist é: eu sei o que fazer para prevenir disfunções típicas na obstetrícia? Passo número 2, vamos ver aí no seu checklist. Você sabe resolver as queixas? E, primeira coisa, fica tranquila, se por acaso você não souber, tá tudo bem você passar adiante, você recomendar, indicar a sua paciente, dar um destino para ela que você sabe que vai ser um profissional que vai ajudar essa paciente, tá tudo certo indicar. Mas se você, como eu, que era uma fisioterapeuta pélvica que queria muito dominar a obstetrícia e você tá querendo aí também resolver queixas das suas pacientes, confere se você domina essas típicas disfunções que grávidas costumam ter. Você sabe tratar incontinência urinária de gestantes? Lembrando que na gestação nós não temos uma eficácia tão grande. A gente consegue frear uma incontinência que já começou, a gente consegue fazer com que a intensidade diminua, mas na gestação a gente não consegue, abre aspas, curar uma incontinência urinária, embora no pós-parto a gente brilhe demais. Você sabe resolver disfunções sexuais? A gente tem muitas pacientes que acabam nos procurando, de novo a ortopedia aí pintando na área, por dor lombar, dor costal, dor ciática, dor no púbis, questões que têm a ver com a pelve. Embora você seja uma fisioterapeuta pélvica que realmente estudou muito para ficar focada no assoalho pélvico, são estruturas que muitas vezes você, fisioterapeuta pélvica, vai ser procurada. E você lembra como a gente trata essas disfunções muito associadas à ortopedia? Outras queixas comuns, a própria drenagem linfática que ajuda na queixa de inchaço, exercícios metabólicos para queixas de inchaço, queixas de constipação. Se você domina as particularidades dessas disfunções que são muito típicas na gestação, então você já pode aí dar um check no seu checklist de saber se você está pronta fisiopélvica para atender gestantes. E aí a gente chega naquele ponto, naquele critério de uma boa fisioterapeuta pélvica que cuida de grávidas, que muitas vezes a gente associa que, não, peraí, fisioterapia na gestação é só para isso, que é saber preparar a sua paciente para o parto. Então, nós hoje temos uma demanda muito forte, uma associação grande de fisioterapia pélvica para preparar o corpo para o parto, especialmente para o parto normal. E aqui a gente está falando de uma fisioterapeuta que tem domínio sobre aumento da flexibilidade do assoalho pélvico dessa paciente, o uso correto, um uso científico, um uso que não coloque em risco a sua paciente, por exemplo, do Epinô, da sonda inflável, do Previne, do educador perineal de parto. Essas estruturas, elas exigem do fisioterapeuta um domínio até para não colocar em risco a sua paciente e para não fazer coisas que a gente sabe que não funcionam e principalmente coisas que vão poder machucar a sua paciente com o uso errado. Esse é o meu maior medo, quando a gente começa a utilizar essas sondas infláveis, poder provocar sangramento, poder provocar uma distensão dolorosa que faça essa paciente reagir de forma negativa, podendo até prejudicar o parto dela ao invés de facilitar. Massagem perineal, que é o padrão ouro que a gente tem, exercícios de mobilidade pélvica para facilitar com que esse bebê encaixe em cada um dos 3 níveis da pelve. Então, a preparação para o parto, eu acredito que hoje
é o que as fisioterapeutas pélvicas mais sentem falta na preparação que a especialização de fisiopélvica traz durante ali o seu currículo. E isso é algo muito importante que pode até se transformar em mais dinheiro para você, porque é uma demanda muito forte das grávidas. Isso sem contar as parturientes que muitas vezes querem que a sua fisiopélvica, que acompanhou durante toda a gestação, esteja lá junto com ela, intraparto, apoiando e fornecendo as melhores condutas. E só um PS aqui, uma coisa que em nenhum lugar se ensina: educação da paciente, né? Então, você pode colocar, polvilhar ao longo de tudo que você faz junto com a sua paciente obstétrica, educação da paciente, ferramentas educativas, aula do casal grávido, até vídeos online que você pode enviar para suas pacientes para que elas possam assistir com o acompanhante e ir se preparando, entendendo o que ela vai passar durante o parto, por que ela está com incontinência e tudo mais. A educação da paciente é um plus a mais, digamos assim, que vai sim fazer com que você seja ainda mais efetiva. Até agora, no nosso checklist, a gente falou das coisas que você tem que saber o que fazer, saber como ser efetiva com a sua paciente no resolver queixas, no prevenir disfunções e na preparação para o parto. Mas você também precisa, para ser essa fisioterapeuta pronta para atender gestantes, saber o que não fazer. E isso é talvez mais importante até do que saber o que fazer, porque lá na nossa formatura nós fizemos um juramento de não causar dano. E uma das coisas mais importantes para você ser uma fisioterapeuta realmente boa no que você faz é você entender quando as coisas estão erradas. Então, reconhecer fatores de risco, reconhecer momentos em que a sua paciente deveria estar buscando um centro obstétrico. Então, reconhecer quando alguma coisa está saindo do habitual, porque embora 80% das nossas pacientes vão ser sim habituais, existem 20% das gestantes que acabam desenvolvendo alguma questão que torna ela uma gestante de alto risco. E é importante que você não se desespere, que você se sinta tranquilo para saber manejar quando esses 20% acontecerem na sua mão, porque vai acontecer. E tão importante como reconhecer, né, quando as coisas vão erradas, é saber o que não fazer. Então, quais são os exercícios contraindicados para as gestantes? Quais são as práticas da vida diária que ela deveria tomar mais cuidado? Será que ela deveria parar ou é mito da internet? Então, hoje em dia a gente também serve muito como uma âncora de segurança para as nossas pacientes, para que ela consiga ter com quem falar. Lembra que a gente passa 50 minutos por semana, muitas vezes, com a nossa paciente? Nós somos as pessoas que elas mais conversam, os profissionais da saúde que elas mais passam tempo ao longo da gestação, e ela vai te perguntar: eu tô fazendo certo? Isso aqui que eu encontrei na internet faz sentido? Essa invertida aqui, ela é segura mesmo? E você vai ser essa pessoa que vai ter que saber o que não fazer, o que a sua paciente não deveria estar colocando, porque você entende qual vai ser a contrapartida negativa que ela vai ter na sua saúde. Hoje, aqui na nossa pós-graduação, a gente tem cerca de 50% das nossas alunas que já são pós-graduadas em fisiopélvica, mas acabam buscando a nossa pós-graduação em fisioterapia obstétrica justamente por causa dessa superficialidade que a pós-graduação em fisiopélvica acaba trazendo na obstetrícia. Entenda, a pós em fisiopélvica, ela não é um problema. É natural que os conteúdos tenham que ser um pouco menos aprofundados, porque tem que dar conta de tudo. Mas você, que é uma fisioterapeuta responsável, que quer saber o que fazer e o que não fazer, pode seguir um caminho muito parecido como, por exemplo, a Isabela Petri, que é uma das nossas primeiras alunas formadas na pós-graduação em fisioobstétrica aqui da Escola Materna, e ela já tinha doutorado além da pós-graduação em fisiopélvica e escolheu a gente justamente para saber o que fazer com a sua paciente gestante e dominar também esses critérios do que não fazer. Olha só o que ela comentou aqui pra gente. Me chamo Isabela Petri, eu sou fisioterapeuta obstétrica em Florianópolis, Santa Catarina, formada pela Escola Materna, e hoje, graças a Deus a escola, eu sou a fisioterapeuta obstétrica que eu gostaria de contratar se eu estivesse grávida. A Escola Materna, para mim, em nicho nosso país, é a referência em relação à completude, tem tudo ali. A gente também tem uma aluna aqui, a Vitória, ela é uma comédia. A Vitória, ela torcia para as pacientes grávidas não fecharem com ela. Quando uma grávida ligava lá: oi Vitória, você faz fisiopélvica para grávida? Ela torcia para não fecharem com ela. E hoje ela, que já era fisiopélvica, se especializou conosco em obstetrícia e dominou, inclusive essa é uma grande demanda que ela tem no consultório,
porque o legal da fisioobstétrica é que você consegue atender a mesma paciente por um longo período, na gestação inteira, no intraparto, no pós-parto. Então, para ela foi uma estratégia muito lucrativa ter se dedicado a uma especialização focada em obstetrícia, mesmo já sendo fisiopélvica. Por isso, o meu convite para você é, se você tá querendo se especializar nesse mundo, se você tá percebendo o quão próspero é atender gestantes, atender na obstetrícia, eu tenho uma proposta para te fazer, pegar um atalho. Você pode fazer tudo sozinho, você pode fazer esse processo todo de se especializar, de se aprofundar. Você está aqui assistindo um vídeo justamente porque você é uma fisioterapeuta responsável que quer levar o melhor para sua paciente. Então, se você quer pegar um atalho para não ir sozinha, para ir com um conteúdo direcionado, focado no que você, fisiopélvica, precisa, e melhor que isso, com supervisão de professores e com uma comunidade de fisioterapeutas que realmente se apoiam, fisioterapeutas que querem o melhor para a nossa especialidade e o melhor umas para as outras, então meu convite é, aqui embaixo tem um link com todas as explicações da nossa pós-graduação em fisioobstétrica. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, sem compromisso, vai ser um prazer pra gente te explicar sobre tudo e, se fizer sentido para você, logo logo te ter conosco oficialmente como nossa aluna de pós-graduação em fisioobstétrica. Então é isso, um grande beijo para você, clica no link aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo, Físio.